Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor, por trás das câmeras, como sempre, o Lindomar, o mágico aqui da Box Studio, né? E o convidado de hoje, cara que eu conheci no Instagram, vi o perfil dele lá, achei um jeito meio doido igual o meu, eu disse, bate pronto, eu já disse, pô, vou chamar esse camarada aí, eu não sei como é que o cara é médico e piloto de avião e consegue conciliar tudo ao mesmo tempo, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo Giovanni Andrade. Fala pessoal, obrigado pelo convite. Acho que definiu bem aí, né? São muitas Personas. muitas áreas, muitas personas, né? Muita gente me pergunta isso. É uma das perguntas que aparece nas caixinhas de vez em quando. Como é que você é piloto? É médico? Enfim, pai? Como é que concilia tudo isso aí? E como é que. E é porque o pessoal não sabe da habilidade que ele tinha, né? Que é uma habilidade vocal absurda, que era quem foi cobrador de Topic conseguir falar num sprint de segundos ali o trecho da Topic. Tu ainda lembra qual que era? Era 05 lá em Fortaleza. Era cobrador da Topic 05. E tinha um trecho ali que ia do Iguatemi lá para o Siqueira. Era Seis Boca, Oliveira Paiva, Castelão, Parangaba, Siqueira. Aí na volta era Dedé Brasil, S, Unifor, Iguatemi. Essa daí. Aí tinha as outras coisas que a gente falava também. Pessoal, afasta um pouquinho para trás, cabe mais um. E aí, forma em medicina, vira cirurgião e arranjou tempo para virar piloto. Exatamente. Cara, antes da gente entrar dessa seara da medicina, né, eu costumo falar que, cara, quem é o Giovanni antes do jaleco? Pronto. Né? Então, sou Giovanni Andrade Lima, né? Sou de Fortaleza. Não nasci, mas fui criado e é de onde tenho memórias, num bairro chamado Pio 12, é o São João do Tauape, lá em Fortaleza. Bairro simples ali, perto ali entre ali o Lagamar e o Dionísio Torres, né? São três mundos bem duas diferentes. realidades bem... Exatamente. A gente nasceu nessa realidade aí, de onde tem muitas boas memórias, né? Muitas memórias boas. Minha mãe ainda mora lá, no São João do Tauape. E cresci lá, estudei em várias escolas aí, com esforço dos pais e tudo. Sempre estudei em escolas boas até. Estudei no Evolutivo Capital, no Marista, no Aritsá depois. E fiz faculdade também lá em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, né? Fui criado lá, a gente passou esse período de dificuldade, aí veio... Meu pai também entrou pro ramo das Topics, né? Todo mundo lá em casa foi cobrador, tirando minha irmã. Meu irmão foi, meu pai foi. Meu pai foi motorista, minha mãe foi cobradora também. E teve uma época que a coisa apertou, não dava para pagar a escola. Aí eu propus pro meu pai, então faz assim, no final de semana eu trabalho de topiqueiro, eu trabalho de cobrador, e você não gasta com cobrador e paga a minha escola. Porque aí eu fazia já a Olimpíada, essas coisas, eu gostava, né? De estudar, então eu não queria sair do colégio particular. E quando eu fui pro colégio... Fui para uma escola, né? A escola é muito boa, uma escola pública chamada Joaquim Albano, não sei se você conhece. Fica ali no... O pessoal chama de Piedade, mas Joaquim Távora. E aí eu fui estudar lá. E aí tinha um amigo lá do meu irmão que era da minha sala, né? Meu irmão é 2 anos mais velho, então o cara tava na minha sala já, do tanto que já tinha repetido. E aí eu fui uns 2 dias de aula. E todos os dias ele ia lá, botava na televisão a aula. E aí ele ia lá e mudava, né? E botava no Dragon Ball. Aí no terceiro dia eu fiquei em casa e disse, pai, não vou pro colégio hoje não. Por quê? Não, pra ficar assistindo Dragon Ball eu assisto aqui em casa. Aí foi quando meu pai falou, não, então vamos matricular você lá no Evolutivo. E aí pagou lá uns atrasados lá e aí eu fiz essa proposta. Foi um bem bolado de futuro pra não passar mais. Eu fiquei de cobrador, né? Mas aí eu era um cobrador muito ruim. Dava troco errado, pegava era lento na hora de sair cedo, e era descer. lento pra subir e descer. Aí meu pai, rapaz, seu negócio é estudar mesmo, vai estudar aqui. Fui demitido, então foi o meu fracasso como cobrador que me colocou como médico. Como médico hoje em dia. Cara, legal. Tu tá em Sobral há quanto tempo já, Giovanni? Eu tô em Sobral, eu vim pra cá em 2014. Tá. Né? Então, são 12 anos aí. Então, fiz 2 anos de residência, né? São 3 anos, mas eu fiz o segundo, terceiro ano aqui apenas. Depois fui para Minas Gerais, onde eu fiz a minha formação em ortopedia pediátrica. E depois voltei para cá. Mais um fortalezense aqui veio para América do Ceará, né? A terra das oportunidades, Sobral. E tô aqui radicado em Sobral, já virando aí...
Tô tentando virar nativo já, né? Pegar o... O hot card. É. O green card aqui é o hot card. É o hot card, Não tinha ouvido essa ainda, não. Que é Eu tô o... tentando pegar o hot card e casei com a mineira por aqui, né? Minha esposa fez faculdade aqui também, de medicina, na UFC. Legal. E aí formou aqui, a gente se conheceu, ela estava na faculdade, eu na residência ali, casamos e por cá estamos. Sou muito grato a essa terra aqui, né? Que me acolheu, acolheu minha família. E agora vai nascer a Larinha aí, minha filha, e vai ser sobralense, né? O Ravi ainda foi lá em Fortaleza, a gente estava um pouco, né? Mas um pouquinho de medo de ficar aqui só, sem família e tudo. Lá tem minha família e tal. Mas agora já deu tudo certo, vai vir a mãe dela pra cá também. Aí a gente, não, vamos ficar em casa mesmo que vai ser melhor. E aí, Larinha vai ser sobralense. Já vai nascer com o título. E vocês já vão ganhar aí a cidadania, né? Porque filho ganha cidadania os pais, né? Pronto. Aqui ainda vão ter... Vamos na embaixada de Sobral pra ganhar a cidadania. Cara, é uma coisa que vocês falaram aí que me chamou a atenção. Tua esposa é mineira, né? Uhum. Sobral tem muita gente de fora, né? Tem muita gente de outros estados e tal. É tem. engraçado isso. Sobral tem uma população flutuante muito alta, né? Assim. E aí tem esse pessoal, principalmente depois do Enem, tudo bem que cearense toma muita vaga fora, né? Mas também tem um pessoal de fora que faz o Enem e acaba vindo pra cá, né? Ela foi uma dessas. Tem muitos colegas da turma dela também. 6 anos de faculdade, bicho, é muito tempo numa terra pra você... E muitos ficam, viu? Tem muitos colegas de turma dela que acabaram ficando aqui pelo Ceará, que gostam, né? Muitos... Ela até pretendia voltar, né? Agora já desencanou, né? Já desistiu. Não, ela pretendia sim, durante a faculdade, mas também não era nunca excluiu a possibilidade de ficar aqui. E aí aconteceu, teve a falta de sorte de me achar aí, né? Ou não, né? Falta de sorte não. Ela que rezou pouco, né? Você rezou mais, foi mais... Eu rezei mais. Foi mais... Eu costumo dizer que esforçado. Que eu ganhei na Mega Sena, né? Ela no máximo no Totolec, assim. Então... Cara, deixa... Giovanni, outra coisa que tu falou, cara, isso que me chamou a atenção aqui, e aí falo porque também ocupa a cadeira de pai. Tu falou, a gente ficou com medo de vir pra cá sozinho. Possivelmente era insegurança porque estavam sendo pais. Isso. Né? E tu, na atividade profissional, como médico ortopedista, tu deve lidar muito com esse medo dos pais, né? Com essas incertezas e receios em relação aos filhos, né? Eu acho interessante isso que traz a humanidade do ser humano da medicina, que as pessoas olham como uma pessoa distante, né? Cara, tem medo igual. Tem medo igual. Eu já tenho um filho de 12 anos, né? Antes da minha esposa. E que eu convivo muito, graças a Deus. A gente dá... Então tu vai pro terceiro filho agora, né? Vou pro terceiro filho. Mas o Ravi foi o primeiro filho com minha esposa e agora a gente tem a Larinha que vai nascer agora em fevereiro. Mas o outro já tem 12 anos, né? Então a gente vai passar por tudo aquilo de novo. Fortaleza a gente tem família, quer queira, quer não. É mais perto o acesso de Belo Horizonte, ali em Minas Gerais, que é onde é a família dela. E aqui a gente mora só, assim, não tem família aqui, né? Tem muitos amigos, graças a Deus, mas não tem a família perto, né? Então a gente ficou meio assim na primeira gestação, né? Mas agora a gente já viu que é mais trabalhoso ir para lá e vamos operar, vamos fazer aqui mesmo. E vai seguir por aqui tem mesmo. Bons médicos, tem um estouro bacana, né? O obstetra dela é a Renata Nogueira, né? Muito boa obstetra também. Depois convida ela para vir aqui conversar. Aqui faz o que o convidado manda. É lá do Pereiro, da terra do Falcão. E ela nos dá uma segurança boa também, né? Boa profissional. Cara, teve um cirurgião que passou por aqui, que é o Dr. Plutarco. Eu repito muito esse dizer dele, Gente, muito cara. boa. Ele é um dos cases que eu tenho aqui de que, assim, cara, eu nunca vi ninguém falar mal. Quando você usa a referência de alguém, você acaba em algum momento acertando uma pessoa que gosta e uma que desconversa ali, né? Plutarco é 100% de acerto, todo mundo fala bem do cara. Plutarco é gente boa demais. Ele tem uma fala que eu achei genial, bicho. Ele disse assim, cara, te desafio aí, escolhe uma especialidade médica que eu te digo quem é o aqui de Sobral. Assim, o capital intelectual da medicina de Sobral é absurdo. É muito bom, cara. A gente tem muito bons médicos, né? Aqui em Sobral está evoluindo de estrutura também, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente precisa ainda atingir, tanto na atividade privada como pública. Mas já é uma outra cidade, né? Se você comparar há 10 anos atrás,
Sobral já mudou em muitos aspectos, né? E eu acho que vai evoluir cada vez mais, se Deus quiser. Se Deus né? quiser. O interior do Ceará tem muitas dificuldades, né? Muitos desafios. A gente É. conhece a realidade ali do interior de Minas Gerais, por exemplo, que a gente conhece mais por estar, de vez em quando, visitando lá a família da minha esposa. E a gente vê cidades de 100 mil habitantes que a gente vê um desenvolvimento muito grande, né? Mas a agricultura, a riqueza em si, né? A concentração de A riqueza concentração de riqueza faz um diferencial muito grande para também. a cidade. Então, a gente vive uma realidade muito, muito É particular. porque Assim. a realidade... assim, eu converso muito aqui com bons clientes aqui do segmento empresarial, da medicina e tal. A gente conversa muito e a gente fala muito dessas questões. E aí tem uma característica que é o seguinte. Sobral, ela é longe de Fortaleza, mas ela não é longe para todo mundo. Depende muito de para quem. Para um cara que tem, por exemplo, um avião particular, é mais perto que da Messejana para Barra do Ceará de ônibus. Sem dúvida. Né? Então, é mais rápido. E ainda tem muita fuga de capital daqui de Sobral. Assim, muita Sim. coisa para alguns públicos aqui, para algum nicho específico, o consumo local não faz sentido mais. Os caras querem consumir o que é de Fortaleza. O cara que está em Fortaleza quer o de São Paulo que é o que está em Nova York. Ainda tem essa fuga de capital. Eu já recebi, por exemplo, né, tem uma patologia que eu trato, chamada Pet-Orto congênito, por exemplo. São crianças com alterações congênitas. E tem algumas famílias que querem, por exemplo, levar para outra cidade. Não vou para... E aí, a mãe conhecia meu trabalho, mas os avós, eu acho, quiseram levar para uma cidade maior, né? E eu acho que nem era um profissional especialista que estava tratando lá. Só pelo fato de estar lá, né? Qual é o nome da patologia? Pet-Orto congênito. Né? E Estou te dando um exemplo de uma. E aí levaram para lá. E a mãe me mandou umas fotos. E o tratamento que estava sendo feito não é o que é mais moderno, mais adequado, né? A minha formação foi em Minas Gerais, né? Meus chefes lá são caras que são referência no Brasil. O Dr. César foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, professor doutor da UFMG. O Dr. Leonardo Cura é referência em paralisia cerebral, em doenças neuromusculares no Brasil, no mundo também, né? E fiz curso também de Pet-Orto congênito com a doutora Mônica Nogueira, que é uma médica de São Paulo, que é referência no mundo também, dá palestra na Europa, nos Estados Unidos, falando sobre Pet-Orto congênito, sobre a realidade do Brasil. como é essa patologia? Tu consegue É uma explicar? deformidade congênita que a criança fica com o pezinho torto, assim, né? Pra dentro. É uma das coisas que a gente trata. Ele fica assim, né? Assim e pra dentro, assim, né? Eu tenho um primo que ele tinha esse problema. Pronto. Ele desde criança, bicho, eu acho que ele deve ter feito, sei lá, algumas cirurgias, viu? Algumas, não foi uma e nem duas, não. Então, assim, o Pet-Orto congênito, ela é uma deformidade congênita das mais comuns. E aí um médico chamado Inácio Ponseti, né, na década de 60 ali, eu acredito, um espanhol radicado nos Estados Unidos, e ele desenvolveu um método, né, que os caras faziam umas cirurgias enormes. Grandes. Engessava a perna toda. E o pé não, assim. ainda tem o gesso, mas era umas cirurgias muito grandes. Faziam um gesso que era só até abaixo do joelho, depois faziam cirurgias muito grandes. E o pé não ficava mesmo, não ficava tão bom. E aí o Dr. Ponseti disse assim, olha, esse gesso tem que ser até aqui em cima, e para baixo uma pequena cirurgia, que esse pé vai ficar muito perto do normal. Vai ficar normal. Na verdade, fica normal o pé. E aí, os caras disseram, esse aí tá doido, não sabe operar e tá querendo inventar história. E aí ignoraram esse cara até mais ou menos a década de 80 ali. Quando os estudos dele foram tomando mais conhecimento, ele levando a congresso, mostrando, tá aqui meus resultados, tá aqui meus resultados. E aí, mais de 95% de sucesso. Aí os caras tiveram que se render à técnica dele. E hoje em dia no mundo existe uma iniciativa, existem associações, né, internacionais, grupos. Existe o Ponseti International, que é uma fundação muito grande, que treina médicos no mundo todo. E aí tem representatividade no Brasil, que é a doutora Mônica, que a gente lida diretamente com ela e tudo. Fui treinado por ela, né? Pelo Dr. César, o Dr. Leonardo Cury também, mas a doutora Mônica, eu sou muito grato nessa parte de Pet-Orto congênito também, aos treinamentos que ela me deu. E pegou na mão mesmo, assim, para ensinar, né? Ela é de São Paulo. E muito vibradora nessa parte, né? Do Ponseti. Então, assim, é o que eu costumo dizer, o tratamento que eu vou fazer aqui em Sobral é o que você vai, se você for lá pro, sei lá, Children's Hospital lá do Colorado, ou sei lá o que, lá pro John Hopkins, é o mesmo tratamento, que é um tratamento muito simples. Mas exige uma determinada experiência, exige
uma mão ali Existe para horas fazer. de voo, né? Tem que... Fazendo Então, eu vejo, né, a diferença. Quando eu cheguei lá em São Paulo para fazer os cursos, né, já ortopedista pediatra, com título, né, com... A doutora Mônica criticou os meus gestos assim, que eu fiquei, rapaz, essa mulher, só porque eu sou do Nordeste, só porque eu sou... Achei que ela tava até... e depois eu vi que ela tratava todo mundo do meu jeito, né? E aí eu vi que quando eu vejo as fotos dos gestos da época que eu comecei, né? Eu vejo, realmente eu não sabia fazer gesto direito. E aí eu sou muito grato a ela nesse sentido, né? Aprendi muito nesse aspecto. Então, aí às vezes, por que a gente está falando isso, né? Aí os profissionais às vezes levam para ir para um outro canto, buscando, e aí estava fazendo bota invertida, a criança estava fazendo umas coisas que não se usa mais para isso, de acordo com os protocolos do Ponset International, né? Tem muitos bons profissionais lá em Fortaleza que fazem também petóito congênito, tá? Tem ortopedistas pediátricos muito bons também, referência no Brasil lá. Mas tem muitas condições que a gente tem plena condição de tratar aqui, assim como o Plutarco na cirurgia pediátrica, assim como vários ginecologistas, obstetras, cirurgião de oncológico, né? Enfim, tem muitos bons médicos nos mais variados nichos aqui em Sobral. Eu tenho recebido feedbacks muito legais de alguns homens que têm passado por aqui. Por exemplo, o Dr. Juvenal Linhares, que passou por aqui, o Emanuel Pequeno, que são ginecologistas. Sim. A galera boa. Cara, e aí, além dessa especialidade, dessa patologia, quais são as outras? Eu vi que tu tem lá uma descrição dentro do teu perfil do Instagram de 2 ou 3 linhas que tu trabalha com, talvez dê mais atenção de falar do teu trabalho nessas áreas. Assim, na verdade, a ortopedia, a especialidade é ortopedia e traumatologia. Né? Só que dentro da ortopedia tem as áreas de estudo ali e existem as sociedades. Né? Então, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, Sociedade Brasileira de Osteometabolismo, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna, Sociedade Brasileira de Oncologia Ortopédica, Sociedade Brasileira... Então, tem ombro e cotovelo, mão... então, assim, quando a gente vai para fazer a especialidade, a gente vai estudar mais ficar 1 ou 2 anos estudando e operando exatamente aquilo ali. Então, é uma imersão mesmo, você está ali todos os dias no hospital, só vendo criança, só operando criança. E, além disso, né, é só o começo isso, como eu costumo falar, né? Lá em Minas Gerais eu aprendi muito ortopedia pediátrica, mas quando eu voltei para cá eu aprendi mais ainda. Quando você vai pegando os casos, discutindo, vai aprendendo, vai aplicando aquilo, né? As cirurgias que você fez lá, você vai aplicando. Aqui tu opera pelo SUS ou não? Não mais. Operei um bom tempo, né? Pela falta mesmo de locais que tenham o serviço em si. Eu ainda opero na Santa Casa de vez em quando, assim, mais a parte de trauma, mas porque trauma tem trauma e tem a ortopedia, né? Tem trauma ortopédico e tem a ortopedia. Então, a parte de trauma eu ainda, de vez em quando, opero na Santa Casa. A parte de ortopedia a gente não está operando mais pelo SUS, não. Né? Por falta mesmo de... Eu fui o primeiro ortopedista pediátrico a morar no interior do Ceará, né? Tinham outros colegas que atendiam de vez em quando, assim, mas morar, se estabelecer, eu fui o primeiro do Ceará. Depois veio lá no Juazeiro, tem a Bruna, tem outros ortopedistas pediátricos que foram morando. Aqui em Sobral tem umas coisas assim que é bem exclusiva, né? E aqui em Sobral ainda sou o único. Eu gravei com o Jefferson também. O Jefferson é o primeiro... nutrólogo com RQE da região norte. Não sabia, não. Nem eu. Ele comentou aqui pra gente. Aqui tem outra especialidade que só tem aqui. Eu até nesse episódio que eu tive com o Plutarco, eu disse assim, Plutarco que tá mais fácil do que em Fortaleza, viu? Então, tem coisa que em Fortaleza também não tem não, meu amigo. Mas ortopedista pediátrico tem bastante lá até, né? Tem uns caras bons lá também. Mas, assim, quando você começa um serviço também, tem que abrir mato com facão, né? Não, total. Mas hoje em dia já evoluímos bastante, assim. E todos os anos, cara, a gente tá em 2, 3 encontros de ortopedia pediátrica, de curso, Então, o aprendizado da especialidade tem que ser contínuo, né? Se você para, você acaba ficando lá atrás no tempo, sabe? Você tem muito volume. Se eu parar hoje de ir para encontro, congresso e focar só em fazer consultório, ganhar dinheiro ali, vai dar bom para mim por muitos anos, mas eu vou começar a ficar defasado. Com o tempo as pessoas vão, esse médico aqui as condutas dele parece que não são muito boas, não. Aí, de repente, às vezes o paciente quer procurar uma segunda opinião. Já aconteceu muito com pacientes meus. Vem comigo, eu indico uma cirurgia. Vou procurar uma segunda opinião.
Aí vai lá e o cara lá de Fortaleza, que é referência também, não, tá correto, é essa conduta mesmo, Giovanni, é isso, concordo e tal. E o paciente volta e fica aqui com a gente, né? Porque ele ganha a confiança. Então, você tem que estar A buscando. gente passa pelas essas validações, seja em qualquer área, né? Sem dúvida, e não me incomodo, não. Nessa questão da ortopedia, a minha filha mais velha, ela tinha a pisada cruzada, assim. Ela caminhava... Tava com o pezinho pra dentro. Não, pra fazer assim, ó. Quando ela era pequena, ela tinha assim, uns 3, 4 anos, bicho, ela caía muito quando tentava correr, ela tropeçava. Aí nessa de ver, aí começou a recomendação da cirurgia. Aí eu digo, meu amigo, não sei, aí eu ficava segurando a onda dessa história da cirurgia. Aí fui pesquisando lá um nome, aí indicaram a gente um nome, eu não lembro o nome do médico. O cara chegou lá, o cara disse assim, tem nada de cirurgia aí. Isso aí, ó, ele explicou lá um contexto de evolução, que à medida que ela fosse crescendo, a pisada dela ia se ajustar. Não, aí abrindo, né? Aí ele usou um termo, tipo assim, que a pisada dela era um padrão, tipo um padrão que fora é normal. Né? Disse assim, a pisada da Barbie. Ele usou até um termozinho assim, que aí eu não entendi bem a relação não, mas eu fiquei calado, né? Eu queria ouvir o não precisa ser a cirurgia, só confiar nele. Ele disse, cara, não precisa, ela é muito nova, quando ela tiver aí com uns 10, 12 anos, a pisada dela vai ajustar. E aí foi o que aconteceu, ela ajustou. Então, assim, por uma recomendação equivocada, a menina podia ter passado por um trauma sinistro, né? Porque é uma cirurgia sem dúvida. complicada. O que acontece é isso. Você me perguntou, né? Eu comecei a falar de ortopedia pediátrica, de especialidades ortopédicas. Mas para até chegar na ortopedia pediátrica, a gente atende o quê, né? Então, tudo de ortopedia, de deformidades musculoesqueléticas na criança, o ortopedista pediátrico atende. E a parte de trauma ortopédico pediátrico, obviamente os traumas mais graves, né? Também os menos graves a gente faz, obviamente, mas a nossa ênfase é na correção de sequelas, de traumas graves, que a gente faz. A gente sempre procura técnicas mais minimamente invasivas, menos agressivas para a criança, então a gente considera a biologia da criança, né? A criança tem características muito particulares, assim. Então, você não pode tratar a criança como um adulto pequeno. Então, você tem que considerar tudo isso. Então, é um aprendizado. E tem fraturas que são raríssimas. Um determinado tipo de fratura num determinado tipo de osso é muito difícil. Então, você vai para um ortopedista generalista, ele vai ter visto poucas na vida. E mesmo nós da especialidade também vimos pouco, mas a gente sabe o princípio, como é que é discutido quando a gente vai no congresso. Isso aqui teve aquele colega daquela experiência lá de não sei aonde que fez assim, e aí você vai aplicando também no seu dia a dia. Então, é basicamente isso. E aí entram as principais patologias, né? O que procura-se mais no nosso consultório? Pé chato, pé plano, né? Pé sem cava, que é, digamos assim, a primeira causa de consulta no consultório ortopédico pediátrico, né? O in-toeing, que é isso aí que sua filha tinha, né? In é para dentro, né? Assim, e toeing é o dedão que os americanos chamam. Então, é pé para dentro, né? Americanizando o negócio, mas vamos falar no português. Na língua do Pio XII. Pé para dentro. Também o segundo motivo de consulta no nosso consultório. Tinha uma tese que era assim, isso aconteceu porque ela sentava de joelho, ficava sentada de joelho... Em W, né? Em W. Certo. Aí, meu amigo, entrou uma caça às bruxas. Assim, a Giovana se sentava, botasse o pé para trás. Na verdade, era uma tese que existia de que o sentar em W causa isso. Isso foi muito estudado. E se viu que não necessariamente causa. Na verdade, ela senta em W porque ela tem uma antiversão do fêmur, o colo do fêmur é mais voltado para frente, e ela se sente confortável sentando em W. Né? Mas não é uma relação de causa e efeito. Foram alguns estudos lá na década de 70, se não me engano, que mostraram que se senta em W tem uma relação com aumento da antiversão femoral. Depois se viu que não, na verdade eles sentam em W por ter antiversão femoral. E não, sentar em W não é tão prejudicial, né? Tem até um artigo muito legal da Universidade de Nova York, acho que 2021, que fala de vários mitos em ortopedia pediátrica. Uma das coisas que ele aborda é o W-sitting, né? Então, assim, seu filho senta em W, precisa ficar tão preocupado assim, não, pelo amor de Deus, não senta em W, como você falou aí, né? Uma caça em bruxas. Virou proibido total. Não precisa ficar tão preocupado, assim. Vai lá e estimula a sentar de outras formas, né? No artigo ele usa um termo assim, como é que ele diz? Como bom senso é bom em todos os aspectos, então vamos tentar estimular a sentar de outras formas. Mas não é que sentar em W vai causar o aumento da antiversão femoral. Então... se você tem um filho que senta em W, vai lá, orienta ele a sentar de outras formas também, mas também não precisa ficar estressado de que é isso quem vai causar o pezinho andar para dentro, né?
Não é necessariamente isso que causa, tá certo? Mas hoje já está mais estabelecido isso, os artigos já mostram isso. Além dessa, quais são as outras? Tu citou algumas, tem mais Pronto, aí alguma? pé plano, pezinho para dentro, joelhinho cambota ou zambeta, que o pessoal chama, né? Que é o geno valgo. Cambota diminuiu, o Cambota tinha mais. Na minha época de menino tinha mais gente É Cambota, porque, agora assim, tá mais na organizado. verdade, até os 2 anos, praticamente todo mundo é cambota. Né? Até 1 ano e 6 meses, 2 anos. Todo bebezinho, se você olhar aí foto de bebê, aí bota aí no Google aí, pra quem estiver assistindo. Bebê é cambota. Chegou até ser É. uma questão de charme, né? Por causa de jogador de futebol e tal. Exato. O cara que queria ter ali uma certa cambotice, não exagerado, mas um pouquinho ali para o andado ficava mais Garrincha, organizado. né? O Garrincha era um pouquinho cambota. Romário. E aí, ele é cambota até por volta dos 2 anos, depois começa a ficar ao contrário, meio zambeta. E depois vai e normaliza até os 7 anos. E aí, se estabeleceu, né? Houve uma época em que ir ao ortopedista era igual sair com a pressão numa botinha, aquelas botinhas preta antiga. Passava a botinha para tudo isso, pé plano, entonho, cambota, zambeta, tudo eles... Tem efetividade aquelas nenhuma. botas? Botinha ortopédica, aquelas botas pretas, não tem nenhuma efetividade, não serve de nada, né? Só feiura e peso, que é pesado, só uma peste. Ela não serve de nada. Botinha ortopédica, vou fixar aqui para vocês. Botinha ortopédica, aquelas botinhas pretas antigas, né? Elas não servem de absolutamente nada, né? Não tem para pé plano ela não serve, para quem anda com o pezinho para dentro ela não serve também, para quem tem genovaro, porque às vezes tem a perninha cambota ou zambeta, aí bota uma palmilha dentro da botinha para levar para cá e forçar, não serve. Então é um tratamento que se tinha aí antes, né, como uma tese de que ele forçava de certa forma a formar uma cava ou a consertar a forma como a criança anda. E os estudos já comprovaram, né, que não funciona. Aí você diz assim, mas o doutor fulano é muito experiente, passa botinha. O que acontece? Os estudos, eles procuram não levar em conta só a questão da experiência do profissional. Né? Porque quem conduz os estudos grandes, relevantes, são profissionais muito experientes. O cara, às vezes, tem 70 e tantos anos, é professor, doutor, chefe de um departamento. Tá, vamos estudar isso aqui para a gente ver se isso funciona ou não. Como é que eles fazem? Vamos botar 1.000 crianças de botinha, vou dar um exemplo de uma construção do estudo aqui, e 1.000 crianças que não vão usar botinha. Aí você olha aqui, quantos por cento corrigiram o pé plano? O grupo que usou botinha? 90%. Ou então botinha é bom. 90% corrigiu. E no grupo que não usou nada, quantos por cento corrigiram? 90%. Qual foi a utilidade da botinha? Nenhuma, né? Nenhuma. Então se viu que a botinha era mais ou menos isso, ela não mudava essa estatística. E aí entrava custo, uma botinha placebo, daquela, né? Ainda se vende. Era cara, uma botinha dessa custa uns R$800. Né? Aí, na esperança de formar uma cava. Aí eles mudaram o nome agora. Não é botinha, é tênis ortopédica. Mesma coisa. Né? Não vai mudar nada. Aí, às vezes é uma família que, cara, ganha, sei lá, um Bolsa Família. Aí para comprar um negócio de R$800 que vai ter que trocar, às vezes, com 6 meses, que não serve de nada. E a tal das ligas? Eu tô imaginando que a botinha não cai, não, mas na liga eu caí. Aquelas liguinhas que corrigem... Também, hoje em dia, não se mostra efetividade para correção de só serve para arranjar confusão com a criança, porque era uma briga também. Não funciona Giovana também. É o nome dela. Em crianças que têm paralisia cerebral, às vezes, para uma tentativa de correção da marcha, alguma coisa, se utiliza ainda aquelas ligas que corrigem a antiversão, né? Sua filha teve possivelmente uma antiversão femoral, um aumento da antiversão femoral. Antiversão femoral é normal ter, que é o quê? O colo do fêmur ser um pouquinho para frente. O dela era mais para frente, aí ela joga o pezinho para dentro para compensar. Deixa eu até anotar aqui para mim não esquecer. Mas as ligas, hoje em dia também... Esse mesmo artigo que eu te falei, dos mitos em ortopedia pediátrica, um artigo bem legal, ele fala também, né, sobre esses dispositivos que são usados e tal. Bicho, essa aqui é a dúvida que é pessoal. Certo. A tal dor do crescimento. De onde de acha que ela sai e que hora que ela vai embora? Então assim... Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma pequenininha que ela tem 7 anos. Vai fazer 8 agora, em abril. Ela é bem espertinha. Ela é muito espertinha. Eu tenho pra mim que ela às vezes usa de argumento para ir dormir com a gente a dor do crescimento. Mas que com certeza ela deve ter. Incomoda ela. Sim. Ela reclama muito, bicho, assim... E volta e meia essa bicha aparece e ela fica acompanhando um período. Tipo assim, ela começa a reclamar dessa dor do crescimento,
ela perdura assim uma semana, aí some, aí depois, mês depois ela volta. Nos períodos de estirão de crescimento, a criança costuma ter mais dor do crescimento, né? A criança dá uma esticada a mais. Então, às vezes, não é só ao longo de uma determinada idade. A criança tem ali 5 a 7 anos, depois ela volta mais para perto da adolescência. Então, existem picos. E tem crianças que têm bem mais cedo, crianças com 3, 4, 5 anos, que têm dores que são mais características do crescimento, que pode aparecer também. Então, a doença ela não lê livro. Ela, às vezes, aparece em criança mais jovem, mais velha, né? Mas o importante a gente saber é que a dor do crescimento, que, na verdade, está tentando se mudar isso para a gente chamar de dor benigna da infância. Porque... Só mais dor do crescimento. Dor benigna não cola, não. Porque ela não é necessariamente relacionada ao crescimento. Isso não foi comprovado. Também, se tu me perguntar assim, de que é essa dor, nem a gente sabe direito, né? Assim, existem várias hipóteses fisiopatológicas para ela, né? Não vou entrar aqui no detalhezinho do que causa, né? Mas não se sabe ao certo a causa específica dela. Já tiveram várias hipóteses que foram excluídas, né? Pode ser por doença tal, por um vírus tal que está ali. Não, isso não foi nada comprovado, né? É uma dor benigna da infância. Então, é muito comum uma criança ali que brincou muito, correu muito durante o dia. Então, a gente acredita também que possa haver uma espécie de estresse ali em algumas áreas do osso da criança. E aí, durante o período da noite ali, que vai dormir, aí desencadeia aquele processo de dor, né? Agora, uma das coisas aí, você teve uma coisa... porque a dor, ela tem vários aspectos, né? Assim, a dor, por exemplo, é diferente. É o mesmo estímulo doloroso em mim, você vai ser diferente. O mesmo estímulo doloroso em mim, em uma pessoa mais idosa, vai ser diferente. Em mim, no homem e na mulher, né? O pessoal brinca que uma mulher, um homem... Como é que diz? Uma gripe do homem é equivalente à dor no parto da mulher, Isso, né? exatamente. Só a mulher que só vai entender a dor de uma gripe no homem quando ela vai parir, né? Porque ela só consegue ter essa compreensão quando vai parir. Homem, normal. Muitas vezes o homem é mais intolerante a alguns estímulos dolorosos. Né? Então, a dor tem muito do psicológico, cara. Então, às vezes você tá ali, pô, tô sentindo aquilo. E quando você começa a valorizar e prestar atenção naquela dor, ela se intensifica. Quando você ignora um pouquinho e vai fazer alguma coisa, você percebe menos ela. Então, óbvio que tem um limite para isso, né? Você tem que medicar algumas coisas, mas uma dor, ela tem vários estímulos. Aí a criança, ela, não é que ela não esteja sentindo. Às vezes ela está sentindo um dorzinho, um desconforto, mas tem o que a gente chama de ganho secundário. Aí ela sabe que se ela chorar, ela vai ganhar a cama do pai, da mãe, ela foi separada agora. Ou então, às vezes, caso da sua filha, ela quer talvez dormir com vocês e passou a dormir no quarto, aí quer voltar. Não, ela dorme com a irmã dela. Dorme com a irmã, né? Mas ela sabe que se ela chorar, ela volta a atenção da casa toda pra ela. Pronto. Então, muitas vezes ela já isso. sempre precisa dar atenção. Já tem criança que a gente pega, teve uma separação recente dos pais, e aí passou a aparecer essa dor. Então, a gente tem que excluir o que a gente chama de ganho secundário, né? E também não é que a criança esteja criando aquilo. Não é assim, não, agora eu vou fingir que estou com dor aqui para eles virem me dar atenção. De certa forma, ela sente aquilo, mas a gênese daquela dor vem desse ponto aí de partida. É a mesma coisa da pessoa que tem, vamos supor, aquelas crises de ansiedade, que fica se batendo assim e tudo mais. Aí chega na emergência, tem profissional que fica revoltado. Tá inventando que tá tendo uma convulsão aí, não sei o quê. Aquela pessoa tem um sofrimento, né? Ela tem um sofrimento verdadeiro, e ela vai e faz aquilo ali, né? De certa forma, ela meio que provoca, mas ela está em sofrimento. Ela não está provocando aquilo só porque eu quero dar trabalho para as pessoas. Tem um sofrimento ali que ela precisa daquilo ali naquele momento para ter uma atenção ou ter, né? Enfim, é um sofrimento verdadeiro que a gente tem que saber que existe, né? A mesma coisa no ganho secundário da dor benigna da infância. Foi igual a dentista que estava aqui. O que foi que eu perguntei a ela? Foi sobre um procedimento cirúrgico que ela estava falando. Ela disse assim, é muito tranquilo, não dói. Eu disse, a senhora já fez? Não fiz. Eu disse assim, então a senhora não pode dizer que é tranquilo, né? Esse negócio de dói pouco e dói muito, eu acredito em quem já passou pela dor. Mas em quem está ali no campo teórico, não me convence, não. Eu brinco às vezes com os pacientes, olha, eu não vou sentir nada quando eu vou fazer o procedimento. Os maiorzinhos, já mais tranquilos, né? Já consegue levar. Mas a dor realmente é algo muito, muito subjetivo, né? Existem vários aspectos da dor. Né? E o crescimento, né? Até que existe diferença de período de crescimento da mulher, do homem, até que idade cresce,
né? Existe. Aquelas simpatias, né? Que tinha um monte de tese para dizer, se o menino até tantos anos chegar a 60, a 80 centímetros, ele vai ter 1,60 m, porque ele só dobra. As crenças populares, deve ter muito mito, né, Eu sobre acho isso. que o principal aspecto é, na verdade, canal familiar, né? Então, a gente calcula pegando a estatura do pai e da mãe, né? Biológicos, obviamente. Mas você vê muito, por exemplo, um pai e uma mãe que o menino já está bem mais alto. Eu, por exemplo, sou mais alto que meus pais. E aí entra, porque assim, você faz uma conta e tem ali mais ou menos 13 centímetros. Você faz uma conta, com a menina vai ser um pouco menos, com o menino vai ser um pouco mais, aí você pega a estatura do pai, da mãe, tá? Aí você vai colocar um canal familiar. Então, esse menino tem um potencial de ter até tantos centímetros ou para baixo. E aí, o que vai contar? Boa alimentação e sono, né? Então, fatores ambientais ali. Hábitos saudáveis, obviamente, atividade física, tudo conta. Mas o sono também é fundamental para o crescimento, né? E dormir de luz apagada de preferência. Tem um negócio de... Não pode dormir de luz apagada porque não é batizado ainda, né? Não sei o quê. Rapaz, pois batize logo o menino para ele poder dormir. Para deixar o menino crescer. Para deixar o menino crescer. Se tem a opção de deixar o menino crescer e você não tiver a chance de cortar essa possibilidade de ele ser baixinho, corte, porque tem uns que ficam com raiva. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, o Robinho. O Robinho era uma onda, ele era baixinho, assim, pequenininho. Ele disse, mas eu tinha muito ódio de pegar ônibus. Eu disse, por que, Robinho? Ele disse, cara, eu odiava, porque eu não alcançava a cordinha, aí às vezes eu tinha que pedir pra menina puxar. Ele era revoltado com esse negócio. Cara, aí assim, tem outras coisas, né? Atividade física eu sei que vale, mas todo mundo que tem um filho que tá ali sinalizando que vai ser baixinho, bota na natação que ele cresce. Então assim, não é que a natação... Porque você pensa assim, né? Não, a natação, acho que... as pessoas pensam Estica. assim. Você vai fazendo assim, aí vai esticando, né? Não é exatamente isso. Às vezes a criança não fazia nenhuma atividade física, aí coloca na natação. Aí ele vai ter... Dorme melhor, vai dormir melhor, vai comer melhor, né? E vai fazer um exercício que é bom, porque a natação fortalece a musculatura, né? É muito bom para trabalhar o core, que a gente chama que é essa musculatura mais central. Então, tem uma associação, sim, da natação com o crescimento? Tem, mas porque ela é uma boa atividade física. Não necessariamente porque o crawl vai fazer o menino esticar, né? Senão a ginástica olímpica ia dar mais resultado, porque Isso, exato. O cara ia ficar pendurado, e o pendurado é bem pequenininho. E você vê que não cresce, né? E o basquete, basquete faz crescer. Não é que o basquete faz crescer, né? A lei de Darwin trabalha no basquete. O menino se dá melhor na atividade física. Até tem um estudo aí mostrando que pessoas mais velhas tendem a ter mais sucesso nos esportes. Assim, mais velho, você comparando nas salas, entendeu? Pega um menino da 7ª série. Por quê? Porque ele começa ali novinho, no infantil. Eu, por exemplo, fiquei chateado porque meu filho não foi pro infantil logo 2 no ano passado, porque ele já era grandinho, era um maior, e ele ficou assim por 20 e tantos dias que não podia ir pro infantil 2. A minha filha passou por uma avaliação psicossocial para poder ser aceita, porque a diferença dela era de um dia. Ela é do dia 4 de abril. Aí tem uma regra lá, que eu não sei como é que é o calendário. Tem um negócio... Mas ela tinha... Se ela é na mesma época. Ela sempre é a mais nova. O Javier é do 12 de abril. Ela é de? O Javier é 12 de abril. Então 12 de abril? Perto, ela tem essa aí regra aí. Depende do ano letivo, não sei direito como é. Ela teve que fazer, teve que ser laudada, a gente procurou. E é um profissional bem difícil de achar. A gente achou uma profissional que fazia o laudo. Pois é, aí a gente não insistiu muito não, sabe? A gente deixou, você tem que ter assim, deixa lá, né? Mas, por exemplo, olhando por esses estudos depois que eu fui ver, né? Não é que vai ser, o Javi vai ser o Michael Jordan, ou o Neymar, ou sei lá o quê. Mas, olhando por atletas olímpicos e tudo mais, aí tem estudos mostrando isso, a criança tem uma chance um pouco melhor de se sair bem em atividades esportivas. Por quê? Porque geralmente o menino vai ser maior, tem um físico um pouquinho melhor. E aí ele vai se sobressair e aí estimula ela a treinar mais. Porque o grande problema é que você entra num ciclo vicioso, né? O menino não é tão bom, aí você não estimula. Ele não gosta de esporte, não. Aí tem pais que ficam falando isso na frente da criança, assim, né? Ele não gosta de esporte, o menino não tem jeito para esporte. Não digam isso, né? Estimulem a ir para o esporte. Eu, por exemplo, não fui muito estimulado para o esporte, né? Não me saía muito bem, né? E aí fui começar a ver a importância do esporte já mais velho, né? E aí, praticou algum específico? Atualmente eu pratico jiu-jitsu,
né? Parabéns, doutor. Cirurgia, eu Gosto. praticando jiu-jitsu. Ó, você tá de parabéns, viu? Eu gosto muito de jiu-jitsu, cara. Foi onde eu me achei, assim, me encontrei, né? Já tentei outros esportes, assim, mas jiu-jitsu foi um que... Jiu-jitsu é biomecânica pura, né? Alavanca, Como diz princípio... o Paulo... A ortopedia ao contrário. A gente quer causar o problema que o ortopedista... O Paulo Musa que fala, né? Que é uma revisão, né? Diz assim, se eu puxar um pouquinho mais aqui, eu quebro o osso fulano de tal. Exatamente. Mas é bem isso mesmo, cara. Tem coisas do jiu-jitsu que eu fico assim, né? A gente sabendo um pouquinho de biomecânica por conta da ortopedia, né? Aí o professor vem e diz assim, ó, isso aqui tu tem que ajustar e fazer isso. Aí na hora que o professor diz, rapaz, que coisa inteligente. Quer dizer, o cara que desenvolveu essa técnica, às vezes nem estava pensando na biomecânica disso, na alavanca que isso vai causar, no tanto de força que vai causar, porque vai estressar a articulação de uma forma diferente. Ele não pensou nisso, ele só viu que funcionava melhor. Mas eu, quando o professor ensina, eu fico, rapaz, que filha da mãe inteligente. Olha o que ele fez aqui. Olha que legal. Então, o jiu-jitsu me dá essa felicidade também. Então, né? ó, se acontecer um acidente do doutor Giovanni com um coleguinha, não cai na esparrela de que foi sem querer, viu? Não, eu tento controlar ao máximo, né? Tem alguns golpes, por exemplo, que eu evito ao máximo já por conta disso, porque eu sei do potencial que tem, né? E às vezes a gente, quando tem muita noção, né? Eu sou faixa azul ainda, mas a gente tem alguns golpes que são bastante perigosos, né? Aquele tiro de guarda, por exemplo, que você pula na guarda do adversário. Eu tenho um medo danado daqueles que envolvem o pescoço. Também, não gosto muito de coisa cervical, Mas, assim, cara, esporte tem risco, né? Também de praticar. Viver tem risco, né? Viver... Viver é perigoso. Viver é perigoso, mas a gente precisa viver. E o jiu-jitsu é um risco controlado, digamos assim. Depende muito eu acho que a primeira coisa é a escolha da sua academia, né? Da escola que você vai. Porque se você está numa escola que estimula muito a parte... Tudo bem que a parte esportiva, se você quer, você procura uma escola que tem a parte esportiva ali. Mas você sabe que tudo que é no nível atlético... Tudo é outra coisa. Assim, musculação, criança pode? Pode. Existe um mito de que criança não pode fazer musculação. Mas criança ser fisiculturista é bom? Aí já é uma outra coisa. Aí você vai estimular os hormônios de outra forma, né? Atletismo, criança pode? Pode. Mas você vê que atletas de alto nível, elas têm alguns problemas também. De alto rendimento. Que precisam ser tratados e acompanhados. Sim. Então, tudo que é em alto rendimento é outra pegada, entendeu? Mesma coisa no jiu-jitsu. E aí, se você tem uma academia que estimula, sou brabão, não sei o quê, vai, não sei o quê. Cara, eu acho que você tem, sim, buscar firmeza, buscar... Jiu-jitsu procura te dar essa segurança, até pra você saber proteger sua família ali, né? Acho que todo homem deveria ter pelo menos faixa azul de jiu-jitsu, principalmente quem mora no Brasil, que tem família, né? Tinha que ter, mas para te dar uma noção básica ali. Mas... já procurar eu sou médico ortopedista, amanhã eu vou operar, aí vou treinar jiu-jitsu hoje, vou me matar lá com um menino de 20 anos, pra lá e pra cá, e tentando, pulando e não sei o que, fazendo coisas que são arriscadas, pra amanhã ter que trabalhar cedo. Ontem eu fui... Aí vai dar despesa pra seguradora. Não, ontem eu fui pro jiu-jitsu, e aí eu tava descendo, hoje eu tinha uma cirurgia às 7 horas da manhã, né? Os pais não me deixam mentir aí. Eu tava descendo do carro, né, com o meu kimonozinho, aí a mãe parou do meu lado, parou uma mulher do meu lado, aí disse assim, a mulher e o cidadão dirigindo, né? Aí olharam pra mim, aí estamos lhe seguindo, viu, doutor? Aí eu olhei e não reconheci de primeira, a mãe do fulano que vai operar amanhã. Aí, rapaz, tudo bem, tá tudo certo, né? Amanhã tá tudo certo. Doutor, aí o pai disse assim, doutor, vai devagarzinho aí, viu? Tome cuidado aí no treino. Quer dizer, realmente faz sentido o que ele disse. É uma responsabilidade. Né? No outro dia, eu tenho uma atividade ali que aquela família tá esperando e tudo. Eu tenho um cliente que ele é cirurgião oftalmo, ele é especialista em transplante de córnea. Ele disse, macho, ele tem um sotaque legal que só ele é do Rio Grande do Norte. Ele disse assim, cara, eu nunca fiz parte de luta. Aí eu me formo, faço minha residência, tiro o RQE. Aí um belo dia eu invento de me matricular no Muay Thai. Eu fui dar um murro
torci meu dedão. Aí disse, mas eu sou muito burro mesmo. Eu nunca fiz esporte de luta, eu vou fazer depois de velho. Olha a besteira que eu ia fazendo, perder minha carreira. Ele disse que da academia mesmo ele deu. Ele disse, eu fui dar as coisas dele, logo as luvas, tudo que eu tinha comprado eu dei lá. Porque, Não, cara, eu gosto tem muito. o risco, realmente. Tem, né? tem o Tem o risco, risco. tem Você o tem risco. que mitigar os riscos, né? Você tem que esporte. fazer o máximo de coisas ali pra não ter esse risco. Você não precisa ter orgulho, né? Tipo assim, tá com um cara ali, às vezes você pensa, eu sou faixa azul, vou com faixa branca. Aí o faixa branca encaixou o golpe, eu quero segurar mais porque ele é faixa branca, ele não pode me finalizar. Poxa, cara, se ele encaixou, deixa ele fazer ali, né? O cara tá querendo acelerar mais pra mostrar que o jiu-jitsu dele é bom. Poxa, deixa ele fazer então o que ele quer fazer e vai na manha. Eu gosto, assim, por uma questão de agenda, não tô conseguindo dar extensão, mas eu gosto de boxe. Eu Bacana. treino, boxe, eu volto meu vou, faço um soltinho lá. Agora, E o boxe, independente do que você faz... Desculpa te interromper, pode falar aí. o boxe ele é legal porque quem dita a regra da brincadeira é o coleguinha mais fraco. É igual a aposta. Quem tem menos, tu diz o valor. O boxe é igual. Você Entendi. vai aqui, quem vai ditar o ritmo, a força, a intensidade é o mais fraco. Entendi. Se lembrar que não sabia disso, não. porque se você acelerar, o coleguinha vai acelerar, né? Entendi. E o perigo é você colocar dois caras muito inexperientes para fazer sparring. Entendi. Porque aí vai partir vira uma briga com um sorriso no rosto, mas aí vira uma briga. Entendi. Então você tem que treinar com um cara que tenha mais noção e tal. E o cara vai o fazendo jiu-jitsu é a tu mesma entender. coisa, é bem parecido. Não, e o cara vai fazendo tu entender. Se É. tu errar a mão, ele vai fazer tu perceber que você tem que se controlar. A gente vai, às vezes, com faixa preta, cara, você percebe ali o domínio que o cara tem, né? Vai na manha. Óbvio que, como em qualquer lugar, tem doido pra tudo, em todas as faixas, em tudo... de todas as graduações, mas de uma forma geral, o cara que é faixa preta, marrom, o roxo até, que são caras que têm um pouquinho mais de graduação, eles vão tendo mais o controle ali, né? E se o cara não souber trabalhar o ego dele, o orgulho dele, ele consegue ir com branca, com azul ali, dando uma orientada, fazer um treino bom. Não tô dizendo que você tem que treinar molão sem nunca evoluir, né? Mas você tem que Treinar controlar fofo, os né? riscos, né? Treinar fofo também não adianta, né? Eu faço uns treininhos fofos ali até com um cara que é menos graduado, que eu vou passar alguma coisa, vou na manha. Ou então com um cara que é da uma graduação parecida com a minha, aí eu vou na manha com ele também. Porque como a gente tem um nível técnico parecido, se a gente for no máximo, a gente pode acabar se machucando, alguma coisa. Aí quando eu acho que o cara tem um nível técnico parecido com o meu, eu evito ir muito... uma empolgação muito grande. Eu prefiro ir com um pouquinho mais forte com um cara que é muito mais técnico do que eu, né? Ou com um cara que é bem menos técnico assim, que aí eu consigo segurar a onda, né? Mais ou menos isso. Cara, e a aviação? A aviação. Essa é uma paixão, né, cara? Assim, eu sou apaixonado por aviação desde criança. Eu lembro da primeira viagem que eu fiz de avião. Deve ter sido chamado de doido, né? Quando, Sem lá do dúvida, Pio ainda 12. sou, ainda sou. Esse menino até é doido, quer ser mestre piloto de avião. Na verdade, eu queria ser piloto de avião. Desde pequeno. Eu lembro da primeira viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro. Meu pai era funcionário lá do Banespa, como eu falei. E uma época ele foi transferido para lá. Aí a gente morou lá. E eu lembro dessa viagem, dos detalhes, assim, enquanto eu fiquei encantado com o avião. Né? Eu lembro que na época acho que eu comprei uma maquetezinha no avião da VASP, assim. Cara, era uma paixão grande, assim. Eu adorava aquilo, me encantei. A gente chama que é a contaminação pelo aerococo, né? Que é a bactéria da aviação. Quem tem, cara, a gente passa um avião, você quer olhar, quer saber o que é e tudo, entendeu? Quem gosta de aviação é todo mundo com as mesmas características. Muitas vezes vem desde pequeno e tudo. Então... Qual é o trâmite? Aí... Porque tu é piloto de voo privado, né? Sim, eu sou piloto privado. Assim, pergunta completamente de ignorante. Segue a mesma regra, tipo, da habilitação, né? O cara vai tirar uma É um pouquinho e vai... diferente. Não, mas diga se tem uma evolução de carteira. Mais ou menos, assim. Não é bem uma evolução, é porque, assim, na aviação é um pouquinho diferente. Enfim, eu sempre fui apaixonado, né? Queria ser piloto, depois eu descobri que por causa de óculos não podia ser piloto. Eu achava que era assim. Sério? Eu achava que não podia. Porque realmente não pode ser piloto militar. Só que também, na época, como eu não tinha condição financeira, a única forma de eu me tornar piloto era se eu passasse numa AFA da vida, né? Que é a Academia da Força Aérea. Porque lá eles dão o brevet, né? Eu não tinha como virar piloto por minha conta, né? Os custos são muito altos.
Não é tão alto, mas eu não teria essa condição na época. Hoje para virar um piloto comercial, o investimento é em torno Piloto de quanto? privado, uns 30 mil reais, 40 mil reais. Piloto comercial, uns 150, 200 mil reais. Total, juntando com o privado ali. É. Depende da escola, de vários fatores. Mas, De carteira que você vai tirar. tem uma coisa que até hoje ainda me chama a atenção, assim, quando eu tô no aeroporto que eu vejo, é o quanto a figura do piloto é uma autoridade, né, bicho? Cara, eu acho legal, eu acho muito massa aquela parada dele ir e vai a tribulação toda atrás, né? Aquela mesma... Eu só lembro daquela cena do filme lá do Prenda-me se for capaz, né? Que eles andam em forma de esquadrilha da fumaça, é em V, né? É o piloto e a galera assim de lado. Hoje tem menos isso, porque antes a figura do comandante era como se fosse assim, uma autoridade máxima que ninguém pode questionar. Hoje na aviação se trabalha muito os princípios de CRM, né? Que é manejo de tripulação. Então você tem que escutar todo mundo da tripulação e tudo, né? Vários acidentes aconteceram porque o piloto, o comandante não escutou o copiloto. Eu gosto muito daquele cara que fala de aviação na internet. É o Lito. Aviões e Música. Também gosto muito dele. Muito bacana. Ele fala de uma forma tão clara, tão simples que qualquer leigo... Fala fácil, né? É legal. Os pilotos têm um pouquinho de ranço com ele. Os pilotos... porque ele bota o dedo na ferida mesmo. Tá eu acho que é mais assim, o cara veio como mecânico, né? O cara veio lá da graxa. É porque tem coisa assim, ainda tem... E virou o youtuber mais famoso do Brasil de aviação. Então isso gerou ciúme em muitos pilotos. E tem muito piloto que, assim, você fala com um comandantezão de linha aérea, que é piloto da linha aérea internacional, que é um cara... Você pergunta, rapaz, tu gosta do Lito? O cara diz, legal, o conteúdo dele é massa, tá, bacana. Às vezes não é o que o cara consome, porque é um conteúdo mais básico. Mas o cara acha legal. Aí tu vai um cara que tá ali tirando os brevês ainda, ou, né, procurando evoluindo na carreira ali. Aí o cara, o Lito não sabe de nada e tudo. Porque como assim, para se fazer pertencer àquele grupo. Não, piloto não gosta do Lito, então eu não gosto dele. Eu vejo muito dessa forma. Tu já leu o livro Coisa de Rico, do Michel Conrado? Não. Ele trata exatamente disso. Para você romper determinadas bolhas, a sociedade ela é composta de condomínios. Você está sempre se blindando. Então, se hoje 200 mil reais ainda é muita grana, mas é possível para muita gente. Sim. Não, seria inocência da minha parte que é possível para todo mundo. Não é para todo mundo. Não. Mas para um grande recorte social é possível. Porque você não tinha tanta Hilux no Ceará, por exemplo. Isso, exato. Então você pode ter ali... O cara do Pio 12 pode virar um piloto de aviação, mas essa função não foi criada e pensada por cara do Pio 12. Por isso que rola essas barreiras. E o Lito, ele tenta, né, nos princípios das empresas dele, incluir muita gente, tudo. Então, eu acho que é um cara muito bom. Cometeu alguns deslizes técnicos em alguns podcasts que ele foi. Besteira, assim. Algumas coisas que o pessoal pega. A besteira que ele falou, uma coisa básica, assim. Que o cara pode cometer, né? Como eu posso falar alguma bobagem aqui, até de ortopedia pediátrica, de repente, sei lá. Mas nada demais. Aí, não sabe de nada. O cara... Eu acabei cortando o teu raciocínio, mas, sim, qual é o passo a passo? As carteiras, né? Essa que, assim, na aviação tem duas coisas. Vou tentar explicar sem, né, meio lito, né? Mas tem a licença e tem a habilitação. Certo. Qual é o que é chamado de brevet? O brevet é a licença. A licença, ela te diz assim, para que você quer ser piloto? Né? Se tu tem a licença de CPA, piloto aerodesportivo, é só para voar avião experimental e ultraleve. Se tu tem a licença de piloto privado, você pode pilotar só para você mesmo. Você vai trabalhar, não vai trabalhar com avião. Você pilota para você ou para alguém, tudo, né? Mas você não pode trabalhar com avião. Se você tem a licença de piloto comercial, você pode trabalhar com avião. E se você tem a licença de piloto de linha aérea, você pode ser comandante de linha aérea. Piloto comercial pode trabalhar na linha aérea também, mas ele não pode ser comandante, né? Ele pode ser o copiloto, Pode ser o copiloto, mas para ele se tornar... o piloto comercial de linha aérea, o piloto comercial. Tá. Né? O piloto comercial, qualquer pessoa que vai trabalhar com aviação, seja para agrícola, ele tem que ter o piloto comercial, entendeu? Aí, assim, qual avião você pode voar, pessoal? Mas o teu brevet... Se pagarem para ti, tu teria que ter o comercial, é isso? Teria que ter o comercial, Agora, se eu quiser pilotar um Boeing, eu sou piloto privado, eu posso pilotar um Boeing? Posso, se eu tiver a habilitação de Boeing. Aí a habilitação, você atrela ela ao seu brevet.
Então, o que pilota o Então, do avião... Bruce Dixon é essa aí, do... Mas ele tem piloto comercial também porque ele trabalha também, né? Mas se eu quiser, eu sou hoje piloto privado, se eu quiser ir lá nos Estados Unidos e tirar o meu brevet, tirar a minha habilitação de Boeing, eu posso. E só é feita lá hoje. Acho que aqui no Brasil, talvez a Gol, né, as empresas aéreas, elas também certificam. A tua qual é, Giovanni? Eu sou piloto privado, a minha habilitação... Aí você pode ter várias habilitações. Você pode ter habilitação de avião aquático, habilitação de determinado... Porque tem avião que é só habilitação só dele. Eu entendi, mas explica o que é avião aquático, porque falou muito rápido, né? Aí tu vai levar a fama que o livro... Chama avião anfíbio, né? Avião que pousa na água, pousa né? na água, Não é submarino, não. Avião anfíbio que chama. Se eu quiser tirar a licença de piloto de avião anfíbio, qualquer um pode também, né? O meu brevet hoje, como a minha aeronave, né, eu tenho um ultraleve, um avançado, eu sou piloto privado, não sou certificado, eu não tenho piloto, não sou piloto aeroesportivo, sou privado, que é o piloto de entrada, né? Você ser comercial, você tem que ter o privado antes. E eu sou de monomotor, né? Então a minha habilitação é de monomotores. Já tive experiência de voar bimotor também, tudo, né? Assim, com um outro comandante. Mas a minha licença Monomotor é aquele que tem só o pirocóptero na frente lá, né? Exatamente. Na frente, às vezes atrás, depende da aeronave. Mas Então, a minha licença é de monomotor. Mas tem uns monomotor muito grandes, né? Tipo, tem monomotor que voa rápido, tipo TBM, tem vários... Tem um monomotor que, às vezes, ele é mais avançado do que um bimotor. Tem monomotor mais caro e avançado do que bimotor. Tem jato monomotor, por exemplo. Aí ele fica aqui. Aí quando tu vai para Fortaleza, vai nele ou não? O meu avião não fica aqui em Sobral, né? Cidade aqui próximo, mas às vezes eu vou nele, sim. Depende do tempo. Aí tirou a onda, né? Tu sabe, pera ali. Mas é uma aviação, assim, né? Experimental. São aviões... Por exemplo, se eu for para Fortaleza no meu avião, sai mais barato do que eu ir de carro. Porque eu gasto 17 litros de combustível e eu vou em 1 hora. Né? Se eu for sozinho. Mas tu tá considerando também só o custo de gasolina, né? Porque lá, pra tu estacionar ele lá, tu vai pagar. Depende de onde eu vou parar e sim, mas dependendo de onde Quais eu vou são as opções de pra pista avião de pequeno pouso? aqui tem o Catuleve, tem uma pista no Eusébio agora, mas eu não conheço como é que funciona lá. O Catuleve ali, eu sei onde é. E tem o Feijó, que fica ali no Siqueira. Né? O aeroporto grande, Pinto Martins, a gente não pode pousar lá, não. A minha categoria de aeronave, não. Mas a gente vai controlado com o mesmo controlador que fala com os Boeings e não sei o que. A gente entra no espaço aéreo, fala com eles. E aí vai tudo voo controlado até pousar lá nos aeródromos menores. Mas mesmo considerando o valor da hora, sai mais em conta, cara. É porque é diferente, né? Um avião homologado é totalmente diferente. São custos muito elevados. Um jato... Aí dá pra tu montar um negócio aí, cara. Muito... Porque aqui roda muito carro de horário, né? Tem os carros subindo e descendo em Fortaleza. Aí, no caso, eu teria que tirar o comercial e teria que ter um avião homologado. Porque o meu avião, por exemplo, ele não pode ser utilizado para fins comerciais. Aí teria que ter um avião apropriado para fazer isso. Aí a legislação brasileira é muito... Por isso que assim, a aviação é segura. Né? No Brasil, então, o Brasil é um dos países onde a aviação é mais rigorosa, assim, a legislação e tudo. Por isso que é muito seguro também. Qual foi o trecho mais longo que tu voou já? Eu já voei de Espírito Santo para cá, assim, né? Eu vi esse vídeo. Foi nesse vídeo que eu entendi que tu era piloto. Eu vi dizer que ajudou. Um amigo meu comprou um avião e ele não tinha muita experiência, né? Ele já tinha um brevet, mas não voava em área controlada muito, assim. Ele tem o de certificado de piloto aerodesportivo, né? E também o avião que ele comprou é muito parecido com o meu, né? É um avanço, digamos assim, do meu, né? O meu foi fabricado até 2009, o dele, a partir de 2009 foi fabricado, mas é um modelo bem parecido. E aí eu já tinha voado também esse avião, e aí já tinha experiência nele, ele me chamou, vamos lá, vamos, pra voar, né? E aí eu fui, já tinha ido pra Bahia também no avião, já fui aqui pra Piauí, já... A gente faz uns voozinhos assim. É muito bom, cara. A aviação é algo sensacional. Assim. Quem gosta... Eu tenho um problema eu tenho um problema muito grande em... Eu chamo de... Tem uns aspectos assim que eu não sei detalhar exatamente, mas eu sou o cara que faz. Não planejo muito o que eu vou fazer. Né? Se você tem pra fazer... É igual que eu te falei a história do podcast, como foi que começou.
Eu não sou o cara que eu vou ficar pensando horas e horas como é que vai desenrolar isso. Não. Disse, meu irmão, me dá a data e o prazo. Quando tiver estourando o prazo, eu vou Bora fazer, vou depois a gente fazer. melhora, né? Aí eu fiz um teste uma vez de avaliação, participei de um curso de comportamento. Aí a sugestão que o cara me deu foi assim, cara, tu tem que fazer uma atividade que te exija planejamento. Tu tem que fazer um curso de paraquedismo. Eu disse assim, ô conselho. Eu vou resolver esse meu problema no primeiro salto que eu esqueci de botar o paraquedas. Eu disse, cara, eu não sei exatamente se era bem isso que eu esperava de conselho para resolver esse meu problema, não. Essa consultoria foi Assim, fogo aí, cara. Mas paraquedista. Assim, tem que fazer um curso de paraquedismo, porque tem um monte de protocolo que você precisa fazer e aperta e diz, meu filho, mas a vida que tá ali é a minha. Se eu pular e esquecer de alguma coisa, vai dar errado. Eu digo, não, eu vou continuar sendo assim, atrapalhado, tá tendo dado certo até agora, eu vou seguir. Né? Vocês têm uma série de protocolos a cumprir para um voo, né? Tem sim. E também na cirurgia, e também no campo cirúrgico, né? Como é que essas duas profissão e paixão se complementam na tua vida aí? Cara, assim, a aviação me ajuda em muitos aspectos, assim, na cirurgia, na profissão, né? Por exemplo, o próprio princípio de CRM, chama Crew Resource Management, que é você manejar equipes, digamos assim. Ele foi criado na década de 80 ali. Teve um acidente que foi muito marcante, que foi... O cara alinhou para decolar e tava uma neblina muito grande. E aí, eles estavam apressados, tem vários fatores, né? Mas, enfim, para resumir, o cara alinhou e o copiloto disse assim, olha, eu acho que o outro avião não levou a pista ainda, não. Falou algo nesse sentido, assim. O copiloto estava receoso de ir, não, vamos não. Só que se o cara não decolasse logo, ele podia não conseguir decolar e ter que voltar, aí envolve custos, não sei o que. Ele tinha um compromisso lá no destino, sabe? E um avião com 300 e tantas pessoas, sei lá, 200 e tantas pessoas. E o copiloto, não sei o que. Aí ele meio que disse, cala a boca. Foi exatamente essas palavras, mas não, fica na sua, o comandante sou eu. E aí foi, realmente o outro avião ainda estava na pista, bateu e... A partir desse acidente e de outros, né, que o copiloto não foi escutado, se criou os princípios de equipe, né? Então, por exemplo, quando eu estou em cirurgia, às vezes você está com um instrumentador ali, que é um cara que trabalha na ortopedia há 20 e tantos anos, né? Aí tu tá operando aqui, tá uma cirurgia um pouquinho mais complicada, tá um sangramento maior, tá uma coisa que o osso aqui não encaixa, é um trauma mais grave. Aí tu vai e pergunta pro... Né? Eu às vezes olho pro técnico ali e falo, e aí, cara, o que tu acha? Aí, não, doutor, será que não dá para usar o material tal, dá pra fazer isso aqui assim? E dali às vezes sai uma solução, né? Eu sei quem fala que eu já vi falando sobre isso foi o Lito, né? Ele diz assim, todo acidente de aviação gera uma conduta nova. Exatamente. Então, a aviação, assim, o autocontrole, né? Eu crio, às vezes, para o meu dia a dia, assim, checklists, né? Dos meus pacientes, por exemplo. A secretária, ela, antes da cirurgia, ela manda várias perguntas para os pais, que os pais respondam em todas aquelas perguntas, né? E aí eu mando para o anestesista, então a equipe toda, antes da cirurgia, vai receber aquilo ali para a gente... saber as condições ali, porque às vezes está no dia a dia na correria, você esquece, não pergunta, não sei o quê. Então, assim, se você tem checklists para sua aviação, tudo é checklist, né? Tudo você tem checklist. Como é que vai checar o avião? Checklist. Decolou, alinhou, checklist. Antes de decolar, checklist. Decolou, depois decolou, checklist, para você ver e não esquecer tudo que você precisa fazer em cada etapa do voo. O carro você não tem isso, né? Você entra, liga, vai-se embora. No avião, não. Tecnicamente era para ter cuidado na hora de botar no parque, né? No P lá da marcha, né? Tem uma sequência. Eu nunca decorei essa sequência. Eu acho que você tem que... Quando eu paro, tá no drive, eu vrau, desligo e desço e vou embora. Você botar no neutro, liga o freio de mão, aí deixa ele ficar... Solta o freio, aí deixa ele travar no freio de mão e depois você liga o parking. Senão ele fica preso na catraca. A aviação e... Vai lá nem sempre eu faço, não, mas acho que até a sequência é essa. Mas assim, deve ser um campo muito interessante, né? E requer muito estudo para conseguir, horas de estudo, de dedicação, para conseguir... Sim, assim, eu estudei gostando, né? Então foi mais tranquilo para mim, assim. Curiosidade, né? Eu estudei... Quando você estuda para uma coisa assim que você precisa, né? Aquela lei, digamos assim, eu gosto muito de ortopedia pediátrica. Eu fiz a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, e foi aprovado, né? Mas quando você está estudando para aquilo ali, poxa, espera-se que você passe naquilo. Você fez uma formação,
tem 10 anos de formação aí nas costas, se você não passar numa prova, você fica se sentindo mal, né? A mesma coisa para prova, eu fiz prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? Depois eu fiz da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Então são provas que tem uma responsabilidade, você fica assim, sabe, estuda muito e fica desgastante, mesmo que você goste do conteúdo, né? Mas para aviação foi aquele estudo que eu estava ali curtindo, né? Eu não trabalho com aviação, então não teve aquela pressão do estudo. Então para mim foi tranquilo, mas a gente faz 5 provas teóricas, teoria de voo, mecânica, meteorologia, regulamentos, estou esquecendo alguma coisa aí. Então são cinco conteúdos diferentes que o piloto tem que saber ali. Aí a gente faz uma questão, faz uma prova, né? E depois você vai para a escola e faz mais 40 e tantas horas de voo e com provas durante esse... Né? Todo voo tem uma mini provinha assim, o instrutor faz algumas perguntas. Aí tem, por fim, o cheque, né? O voo de cheque, que aí ele vai fazer um voo que ele vai te habilitar ou não para voar, né? Para ser comandante ali. Massa, legal. Aí, Domar, partiu virar piloto? Sonho. É muito bacana, cara. Se quiserem fazer um voozinho aí, a gente marca aqui. Então, Trago o avião aqui para... Leve o Lindomar pra você gravar um podcast voando com ele, ó. Pronto. Tá aí. Pois bora, Pode Lindomar. combinar o jogo Lindomar com vai ele marcar aí. tudo aí, a gente vai fazer um voo. Eu acabei de mudar minha pólice de seguro, meu filho, que tá gravado. Eu não posso. Eu coloquei lá, pretende voar em voo particular nos próximos 2 anos? Eu disse, não tá nos meus planos. Cara, eu vou voar. Possivelmente eu vou começar a atender em algumas cidades aí. Tô vendo, planejando isso, vendo com a mulher, né? Que tem que ter a liberação. Não, mas é muito legal. Cara. Mas eu vou... Nesse começo de ano é mais difícil, porque até junho, né, tem as chuvas. E nessa aviação a gente voa bem menos com um período de chuva. Então é ruim para eu me programar para um atendimento, dependendo do avião, né? A aviação é o meio mais rápido para você chegar num canto sem ter pressa. Você... Eu falo assim, eu particularmente, eu não gosto de voar, né? Só se eu acho talvez não voar no Boeing lá da Emirates, né? Emirates é uma da pode Emirates, ser. né? Emirates lá, que é aquele Airbus, lá de 2 geralmente. andar e tal. Pode ser que nesse daí eu acho legal, porque eu acho o Guanabara show de bola. Ponto de vista de conforto. Avião é só porque é rápido. Eu não gosto, eu tenho medo da peste. Cara, eu gosto muito. Eu vou daqui para Fortaleza. Fica arrumando desculpa pra ir, né? Se puder ir de avião, é diferente, cara. É a sensação. Não, assim, deve ser massa se você pilotar. Deve ser uma sensação de fato diferente. Assim. Muito boa. Deve ser um lance interessante de você fazer ali. Então deve ser Mas massa. eu quero fazer uns Prazeroso. atendimentos agora aí pra... Talvez a gente vai... Já fica novidade aí, pessoal. Aí talvez eu vá começar a atender algumas cidades. Crateús, ali, Tianguá, Camusim. Então, estou vendo em quais cidades a gente vai se organizar para atender também, né? Tem um pouco bacana, mas aí aproveitar e ir voando, né? Então, tem um médico aqui do Ceará também, um oftalmologista, que ele voa muito, né? Ele diz que trabalha para poder voar, né? Ele trabalha nesses cantos para poder voar. Longe, né? Ele arruma um canto longe para poder voar. Mas não é só por causa disso, não. Ele é muito bom cirurgião, tem um material bacana, tem uma clientela boa em várias cidades. Viaja ali para Piauí, em vários interiores aqui. Mas ele brinca com isso, né? E eu vou fazer a mesma coisa aí. Vou para esses cantos aí, porque eu tenho um público também de toda a região norte, né? Mas muitos não conseguem vir para cá, acham mais custoso. E então eu vou começar a fazer esse deslocamento aí, mas com certeza a aviação vai... Não, eu acho assim, até do ponto de vista meio que é quase que social, né? Tem região realmente que só dá para ir se for voando. Tem região que, para que tenha oportunidade de ter bons profissionais, vai ter que ser voando, né? Tem regiões ali no Maranhão, que são regiões bem mais... Ali aquela fronteira com o norte ali. Até pensei na Parnaíba ali, achei uma cidade bem bacana. Tá? Parnaíba é legal. Mas, não, na Parnaíba, no Piauí, né? Piauí, Parnaíba. Assim. Ou tem um cliente que defende fortemente a tese de que eu não posso ir para Parnaíba. Ele diz assim, se tu for para Parnaíba, tu não vem mais para Sobral. Porque lá tem o mesmo nível de desenvolvimento de Sobral, só que lá tem o rio, né? O delta do Parnaíba. Então lá tem praia. Aí é Sobral com praia. Cara, mas achei uma cidadezinha bacana, assim. Não, ele falou bonita. que eu não posso ir pra lá, porque senão eu não vou querer mais vir pra Sobral. Achei a cidade bonita, assim. Então, eu tenho até cliente lá, tem o Israel lá do Marmoraria lá, que é meu cliente. Gente finíssima. Eu acho muito legal, achei muito bacana lá. Então,
pensando aí, fazer esses voos aí. Fazer umas coisinhas. É. Doutor Giovanni, cara, conversa voou aqui. Tá no top 5 aí dos mais longos podcasts. E é porque tem coisa pra falar, meu irmão. Se for falar, nem falamos de SAMU, por exemplo, né? Nem chegamos a falar do SAMU. Fazer muita história que eu passei, muita aperreio. Fazer outros quadros, assim, a gente tenta dar espaço aqui, abre espaço para trocar ideia, levar história boa com gente boa. É para isso que serve esse negócio aqui. Legal, cara. Gostei conversar, muito. bater papo. A gente fala que é uma conversa de bar sem cachaça. Vai ter que ficar tomando água, né? Para o negócio render. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Faculdade F5, Carbono Gestão, consultoria especializada em gestão de saúde, né? Clínicas e consultórios. Galera com muito know-how, muita experiência. Bellini e Vitor aí, dois caras fantásticos nesse mercado. Quem é de Sobral e região, né? Não tem o avião, mas eu venho de Fortaleza para Sobral para produzir o conteúdo aqui na Box Studio, né? A qualidade do audiovisual daqui tá com certeza entre os melhores do Ceará, né? A qualidade do audiovisual da Box aqui é sensacional. E fica aí o meu muito obrigado a todo mundo, a todos que nos seguem, os doutores aí que nos seguem, nos acompanham, que nos emprestam suas reputações, suas histórias para nós reverberar conteúdo de qualidade das redes sociais. Giovanni, fica à vontade aí, meu amigo, para fazer suas considerações. Pessoal, obrigado aí, quem acompanhou até agora aí, viu as histórias aí. A maioria que eu falei é verdade. Quem puder seguir lá também no Instagram, giovanni.ortopedista, Giovanni, né? Italiano mesmo, lá, como eu brinquei, fui um dia desse no programa no radialista aqui, muita gente boa, o Isaías Nicolau, eu falei, Isaías, esse Giovanni é italiano mesmo, porque minha mãe é de uma cidade muito próxima ali de Roma, que é Jaguaribe, que fica a 7.000 quilômetros de Roma, né? Então, Giovanni, Giovanni.ortopedista. Principalmente Instagram, não uso muito TikTok, essas coisas aí. Mas de vez em quando a gente tá falando de ortopedia, de aviação, de tudo lá. E quiserem mandar uma caixinha lá, alguma coisa, de vez em quando a gente abre para perguntas. Alguma história que interessou aqui, o pessoal que gosta da aviação, que quer voar aí também, estamos à disposição, tá bom? Valeu. Foi de bola. E obrigado pelo convite, viu, cara? Muito obrigado. Cara, gostei demais, gostei do papo, gostei de conhecer vocês aqui. Muito bacana. Espero voltar aqui pra gente conversar mais. Vai voltar, se Deus quiser. O teu Giovanni é do italiano, né? A Giovanna foi garantia. Eu disse, Giovanna, eu não tenho certeza se eu vou deixar muita coisa pra ti. Eu vou te dar logo aqui um N a mais. Te dar uma consoante logo na largada. Vai ganhar pelo menos um N a mais. Ei, Lindamar, pega só o videozinho e pode ser rápido.